Com estes dois convidados vamos falar da tia Guida. A chamada estava estabelecida. Estava prestes a receber notícias que ansiava receber há já alguns dias. Mas nem por um segundo equacionei a hipótese de serem tão negras como aquelas que recebi naquele dia. Cancro. Sim, tinha ouvido bem. Cancro. E quando se recebe esta notícia? Como é que se faz a gestão desta É notícia? terrível, ainda por cima. É um dia que eu nunca mais vou esquecer. Em agosto. Exatamente. Eu estava junto do meu irmão, mais pequenino, e o telefone tocou e o meu tio... aliás, eu liguei para o meu tio deu-me as notícias que nós ansiávamos receber há já uns dias. O mal que andava a assombrar a minha tia Guida era esse maldito cancro. Algo que eu nunca equacionei. O meu tio, pela experiência de vida que tem, já temia o pior. Eu, talvez até pela idade e pela esperança de sempre um amanhã melhor, e pela inexperiência, acreditei sempre que nunca fosse um problema assim tão grave. E de repente sou confrontado com esta realidade e de repente percebo que a minha tia e o meu tio, porque eu sempre os vi como um só, são um casal que para mim são sempre essa unidade. São pais de amor, como você os chama. Sim, definitivamente. Porquê? Porque desde pequenino que eu cresci sob a alçada deles. Os meus pais ocupados a trabalhar para poder alimentar e cuidar do primeiro filho dessa maneira, e os meus tios acompanharam-me sempre. E o afeto criou-se e esses laços são para sempre. E de repente tenho a notícia de que a minha tia não é para sempre. Pelo menos fisicamente. Foi um mar de emoções muito grande, difícil de gerir. Eu sou muito racional, mas pela primeira vez vi o chão verdadeiramente fugir-me e eu não saber como controlar a situação. E onde é que se vai buscar então as armas para se controlar a situação quando se é tão racional? Curiosamente, aos próprios tios. As próprias pessoas abaladas são as próprias pessoas que nos confortam e vice-versa. Ou seja, não é na razão que se vai encontrar esse estofo, é na emoção. Aliás, este livro que eu pretendo transmitir é isso mesmo, é que não importa de onde vimos, quem somos, a razão pode ser diferente, mas a emoção é a mesma quando confrontados com um problema desta dimensão. Independentemente das idades, independentemente dos sexos, é a mesma emoção. Voltemos ao livro. Temos de ser fortes. É uma das expressões mais usadas ao longo de toda a jornada que o cancro proporciona. Mas temos mesmo? Não será essa a primeira das várias ilusões que criamos como proteção para o choque com o que nos deparamos quando recebemos uma notícia destas? Não será essa a primeira de muitas mentiras que contamos a nós mesmos e aos outros quando vemos o nosso mundo e aqueles que o sustentam abalados pela doença? Temos de ser fortes, dizia eu. Temos mesmo? Conseguimos mesmo? André, temos mesmo. Não é injusto pedir forças a quem não as sente? A dada altura eu senti isso mesmo. Temos direito a não ser fortes. Temos também direito a cair e a aceitar isso. A aceitar que a dada altura da nossa vida, seja perante uma doença desta gravidade ou perante outro insucesso qualquer com que nos deparemos, é normal cair. É bom, conhecemos-nos melhor, conhecemos mais os limites e as limitações da vida. Dói é muito cair. Dói bastante, principalmente quando aquilo que é abalado são as pessoas que nós mais amamos. Eu costumo dizer, eu sofro mais com o mal que fazem ou que a vida proporciona àqueles que eu amo do que com aquele que é feito a mim mesmo, porque com esse eu sei lidar, mas com aquele que não depende só de mim, acabo sempre por ter uma reação mais estranha, mais difícil de aceitar. Mas esta experiência marcou-me muito através dessa aceitação que eu tive que criar, até para o meu próprio bem. E, consequentemente, para o bem daqueles que eu amo. O meu tio ainda cá está, os meus irmãos ainda cá estão, os meus pais também. E a tia Guida está na memória e no coração, portanto não morreu. Sempre. A minha tia é um verbo presente. Eu muitas vezes estou em conversas e digo vou para a casa dos tios, vou ter com os tios, vou almoçar com os tios, porque pessoas desta natureza são para sempre, vivem em nós, no nosso coração, e como conversávamos há pouco, elas só morrem se nós as matarmos. E eu não tenciono fazer isso com duas pessoas que me deram tanta vida. E gosta de se perder na sua tia? A frase é sua. Muito. O que é isto de nos perdermos no outro? Talvez o Manel saiba e todos nós aqui, há pessoas que nos apaixonam de tal forma, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser até um desconhecido na rua, mas com as quais nós nos identificamos tanto no âmago delas, que observamos cada traço, cada momento da pessoa, cada gesto, e perdemos-nos nessa pessoa, nesses movimentos todos. E percebemos que fomos abençoados com a presença daquela pessoa naquele momento. E foi isso que me aconteceu diversas vezes com a minha tia, particularmente sabendo que havia uma sentença a pairar sobre a sua cabeça. Sentença que contudo, conseguiram dilatar, porque quando vos dizem que a vossa tia, que é a sua mulher e que a sua tia durava meses,
não é? 6 meses. Onde é que se arranja forças para se enfrentar uma sentença dessas? Foi até menos que isso, tinham-nos dito 3 meses e até que ao nem, Natal, nem não é? ao Natal chegaria, exatamente, provavelmente no máximo ao Natal. Agora repara, associando até essa época especial, é muito complicado de gerir, porque seria o primeiro Onde é que se arranja Natal, forças? uns nos outros. O meu tio sempre foi um grande apoio para mim. A cura está na partilha? Está, como eu próprio transmito. Eu estou a usar frases suas. e faço questão que assim seja. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de me rir, de brincar com muitos assuntos, acho que é extremamente importante. Mas com certos assuntos não sou capaz de brincar até um certo limite. E a minha tia e eu tínhamos muito humor neste tema. De qualquer forma, acho importante, quando é necessário, partilhar a seriedade do assunto, partilhar a genuinidade emotiva que o assunto traz consigo. Nós sempre fizemos isso em família, continuaremos a fazer, e aquilo que eu pretendo com este livro e com estas apresentações que eu faço, assim que sejam dadas oportunidades tão boas, é chegar a esse âmago das pessoas, ao coração das pessoas, àquilo que todos sentimos e deixar cair as barreiras que muitas vezes nós erguemos porque é feio mostrar emoções, porque não é correto, porque um homem não deve sentir de certa maneira, percebe? Eu quero destruir essas barreiras, porque é muito importante, destruindo essas barreiras, chegar a esta força que nos permite viver. E julgo saber também que o André quer mostrar que há pessoas a sofrer ao lado das pessoas que têm cancro. Definitivamente. E que habitualmente delas não falamos, não é? Definitivamente. Não é por mal, porque os protagonistas acabam por alimentar mesmo a grande parte da história. Mas o cancro acaba por afetar todas aquelas pessoas que amam a pessoa que tem cancro, Exato. não é? Eu falo de uma coisa no livro que senti muito, que é o plural. Nós, a dada altura, já falamos no plural. As nossas dores, os nossos dilemas, os nossos medos. A minha tia tinha uma coisa a mais que nós não tínhamos, era a dor física. E todos os que passam por isso têm essa dor que é tremenda. Mas a dor emocional, muitas vezes a dor até de ver e não poder fazer nada, de nos sentirmos inúteis, de nos vermos quase vencidos na ação pela doença. É muito complicada de gerir e torna a doença também nossa. Ó Jorge, como é que é lidar com todo este processo quando eu julgo saber que a sua mulher era alguém que gostava de tomar as rédeas da sua própria vida e de resolver as situações, só que não dependia dela a solução deste caso. Como é que é gerir depois todo este processo, partindo do princípio que a sua mulher tinha aquelas características e estava perante este problema que não dependia dela? É uma situação muito complicada e foi talvez aquilo que logo de entrada afetou mais a minha mulher, foi perder essa capacidade e não se sentir capaz de tomar as rédeas de tanta coisa, porque a minha mulher foi uma pessoa extremamente ativa, foi uma pessoa que representava, por exemplo, Portugal a nível da Comunidade Europeia, na pasta da contrafação. Era uma pessoa que viajava imenso, que trabalhava muito e que em casa gostava também de ter o seu canto à maneira dela, com as coisas dela, interferir no sentido positivo, quer no dia-a-dia que eu tinha, quer no dia-a-dia dos sobrinhos, e por isso foi talvez esse o primeiro problema que antecedeu depois a degradação noutros fatores que a vieram a afetar ainda mais do que a própria dor do cancro. Eu acho que, essencialmente, ela sentiu essa perda de capacidade como uma coisa muito difícil de aceitar. E foi isso que nós procurámos sempre eliminar. Mas o André, no livro, refere logo no princípio que o que nos assustou mais foi, mal ela teve conhecimento de realmente qual era a doença, o estado em que ela caiu, um estado quase de apatia, que para uma pessoa tão ativa, tão movimentada, tão alegre... Chega a ser chocante para vós, certamente, lidar com uma apatia que é algo que não fazia parte da personalidade da... Só que nós nessas alturas, pelo menos um núcleo tão fechado, tão amor, tanto amor que existia neste núcleo, e que existe ainda hoje, porque é como diz, a minha mulher está sempre presente no meu dia-a-dia. Foi e será sempre a minha princesa, como eu lhe dizia. E foi muito difícil lidar com isso. Como é que eu lhe hei de explicar? Uma das coisas que eu notei logo de entrada foi o porquê eu, da parte dela. Mas porquê eu? Mas, oh, amor, eu não vou morrer. Pois não, ela utilizou essa frase inúmeras vezes ao longo de todo o processo. E nós procuramos sempre, com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa presença, que ela não passasse por nada disto sozinha, que ela se sentisse sempre apoiada. Porque é uma das coisas que eu gostava de referir, e visto que tenho essa oportunidade, é uma coisa que eu peço a todos os familiares
das pessoas que, infelizmente, contraem esta doença. Não as deixem sós, nem por um momento. Nós fomos tratados, passa a publicidade, no Hospital da CUF, aqui na Infante Santo, excelentemente tratados, uma equipa espetacular, desde os médicos, o Dr. Orlando Nunes, que foi o médico que se encarregou da minha esposa, a toda a equipa de enfermagem da sala de tratamentos, foram impecáveis com ela. Mas houve uma coisa que eu vi que me fez muita impressão, que foi muita gente a passar pelos tratamentos sozinha. E casos ainda mais flagrantes de marido ou mulher chegarem, entre aspas, e peço que me desculpem as pessoas que fizeram isso, mas entre aspas, depositarem a pessoa e, Sr. Enfermeiro, isto vai demorar quantas horas? 3? Então, olha, Jorge, não acha que quando sucedem estes casos, e eu sei que sucedem, infelizmente, muitas vezes, essas pessoas que não estão lá no período da doença, possivelmente também já não estavam lá quando a outra pessoa tinha saúde? Acredito que sim, não é? Acredito que sim. A minha mulher, uma das coisas que me referia algumas vezes, e principalmente já na parte final, era tu não mereces isto, não mereces isto, tu estás a passar por isto, tu não mereces, merecidamente, muito merecidamente, mas quer os irmãos dele, o Gonçalo e o Pedro, quer o meu outro sobrinho da parte da minha mulher, o Eduardo, fantásticos. Ajuda a ter sobrinhos assim? Ou a ter filhos, se fosse o caso? Ajuda. Eu não tenho... se fossem meus filhos, não eram mais do que aquilo que são. Eu adoro os meus sobrinhos, eles sabem que eu sempre estive e sempre estarei para eles, e hoje em dia são essencialmente o meu motivo de... A sua mulher ultrapassou largamente os prazos mais dramáticos, não é? Porque passou o Natal... Passou mais um ano e meio. Quase um ano e meio a mais. E todos os dias foram maravilhosos. Faleceu há quanto tempo? Faleceu em março, no dia 11 de março deste ano. Todos os dias foram maravilhosos. Todos os dias foram maravilhosos? Mesmo os maus. Porquê que foram maravilhosos? Foi mais um dia que estivemos um com o outro. Percebe? Isso eram pequenas vitórias? Eram pequenas vitórias que deram momentos maravilhosos. Pequenas vitórias ao cancro. E não há que ter medo da palavra. Cancro. O nome que todos resolvem substituir por outro mais suave, como tumor, ou científico, como carcinoma. O nome que os doentes depressa se apressam a substituir por um mais simples de enfrentar. O bicho, a criatura, o monstro. Ou, no caso da minha tia, o King Kong. Cada um escolhe o que for melhor para si. Mas todos parecem escolher um nome que, ainda que idealizado para fugir ao peso da palavra original, não deixa de transportar em si uma dimensão de terror, estranheza, grandiosidade assustadora e medo. É assim que começa ou deve começar a luta, enfrentando o próprio nome? É cancro? Sim, e foi uma das batalhas que eu tive com a minha tia, porque a minha tia... Ela não dizia cancro? Inicialmente não, e utilizava a tal expressão do King Kong, que era... Mas enfim, a convivência que se gerou com todo este tema, eu disse-lhe, tia, vamos chamar os bois pelos nomes, passa a expressão. Sim, sim, é cancro. É isso mesmo. É cancro. Não vamos deixar que a palavra se alimente de nós, porque já basta a doença. E se nós vamos permitir que até um nome imponha a sua força, o que é que vamos permitir à doença? Cujos resultados são visíveis, vemos no nosso corpo. Não vamos permitir. E ela, pouco a pouco, começou... Eu acho que o cancro proporciona isto também. Mesmo os casos menos graves, porque assustam sempre as pessoas. É esta partilha genuína de diferentes perspectivas, quando já existe, e acabar por questionar se não poderemos começar a pensar de outras formas em relação a certos assuntos. Eu acho que a minha tia fez isso, e daí também a capacidade que teve de seguir em frente sempre mais um dia. Foi não se render àquilo que tomava por garantido. Foi querer saber mais, querer viver mais, querer descobrir mais. Era uma apaixonada pela vida, e essa paixão ficou para nós. O cancro faz perspectivar a vida de forma diferente. O que é que mudou em si? Se é que mudou alguma coisa, mas acredito que tenha mudado muito. Muito. Eu preocupava-me demasiado. Ainda hoje sou assim, faz parte do meu feitio. Mas passei a aceitar que sou assim. E eu falo nisso no livro também. O cancro apanhou uma fase da minha vida onde tudo começou a acontecer de forma negativa ao mesmo tempo. A minha relação com a minha ex-namorada na altura, uma pessoa que eu muito amei, foi afetada. Eu não soube controlar a situação, e a situação da minha tia, que dependia de mim, também não estava a correr muito bem. A faculdade foi afetada e, de repente, uma pessoa que está habituada a ser chamada para resolver tudo e a ter até, de certa forma, tudo debaixo do seu controle, percebe que o seu controle não é suficiente. Então você disse também saía à sua tia? Sim. Sim. De uma forma mais racional, ela mais emotiva, mas parecidos a controlar, não é? O que é que eu tive que aceitar? Que há coisas que não dependem de nós, que nós podemos fazer até aqui,
a pessoa que sofre da doença poderá fazer até ali, a pessoa de uma outra relação poderá fazer até acolá, mas há sempre elementos que não dependem nem de nós, nem dessas pessoas, e dependerão de uma força maior que nós, de qualquer outra coisa que nos guia, que nós não percebemos, mas sentimos. E há muito medo. Há muito medo. O cancro, particularmente casos como o da minha tia, fazem-nos sentir que, afinal, vamos ter um Natal ótimo, mas espera, podemos não ter uma passagem de ano boa. Afinal, vamos ter uma passagem de ano boa, mas quem é que me garante que em fevereiro, no meu aniversário, a minha tia vai cá estar? E isso está sempre presente nessa outra forma de viver as coisas tão intensamente, momento a momento. Acaba sempre por... O pensamento acaba sempre por chegar a essa questão, que é, será que vamos passar o fim de ano? Mais no início. Essas épocas mais marcantes, definitivamente. Eu fazia questão de dizer aos meus amigos, o fim de ano é com a minha tia e com o meu tio. Já eu era antes, mas agora ainda mais. No dia-a-dia, e particularmente quando surgem as fases boas da doença, há momentos em que a minha tia dizia, eu quase que me esqueço do que tenho. E nós também. E depois gerava-se, como nunca permitimos que isto se alimentasse de nós em termos de conversa, em termos do peso do dia-a-dia, acabava por se gerar um ambiente quase igual ao que existia anteriormente. E isso mérito reconhecido à minha tia, que se esforçou sempre para que esses dias tivessem existido e não desistiu de acreditar na existência desses dias. Fala-se pouco do cancro quando o cancro afeta pessoas anónimas. Você diz isso no livro. Também foi por isso que resolveu escrever este livro? Também, e para alertar para o facto particularmente que alarmava muito a minha tia. As pessoas que passam por isto, anónimas, e vocês sabem melhor que ninguém, fidelizam-se a programas de televisão como o vosso, portadores de mensagens como vocês, que chegam ao coração das pessoas. Porque são sentidas. Claro, são genuínas. E estas pessoas estão muito ligadas à genuinidade, porque o tempo é curto. A dada altura, estas pessoas fidelizam-se às figuras públicas de quem tanto se fala e que estão a enfrentar estas doenças. O tema é explorado de tal forma, quase como se fosse uma narrativa, onde se procura o desenlace. E depois do desenlace, vende-se o desenlace durante uma semana, 2 semanas, e estas pessoas que estão em casa a assistir aos programas, a assistir, a ler as suas revistas, enfim, a entreterem a mente e a alma, sentem que parte de si foi derrotada com aquela pessoa que foi derrotada. Mas há muitos desenlaces que têm justamente o efeito contrário, porque são vitórias, não é? Exatamente. E era Olha o caso recente da Fernanda Serrano. Lá está, não é? Exatamente, e que muito inspirava Matou a minha o cancro. tia. Precisamente. E o que é que eu queria transmitir com isto? Era que se focassem mais nesses, as pessoas que não o fazem tanto, com esta consciência de que existe uma comunicação que tem que ser social, tem que ser feita para as pessoas e sobre as pessoas. Porque é muito importante esta motivação. Claro que existe a realidade da doença, mas eu mesmo no livro falo dessa realidade, desclassificando um bocadinho o fim, porque para mim importa mais o percurso. Dá para perceber. Porquê é que rapou o seu cabelo quando a sua tia perdeu o cabelo? Na sequência dos tratamentos de quimioterapia. É das imagens mais dolorosas que eu registro de tudo o que se passou. A minha tia estar a sair do duche e a começar a perder cabelo grandemente nessa fase e esqueceu-se, lavou o cabelo com uma frequência e com uma energia que não devia nessa semana. E de repente senti uma impressão nas costas e disse: oh, amor, podes ver se eu tenho algum cabelo aqui nas costas? E quando eu fui observar o corpo da minha tia, estava altamente preenchido de cabelos. E claro que eu tentei suavizar a realidade, mas custou-me muito. E ela percebeu e disse que então ia tomar a decisão de rapar o cabelo porque não queria, de rapar o cabelo porque não queria enfrentar essa realidade diária da perda. E eu disse, então eu vou contigo. Porque eu acho que é uma dor que a mim não me ia causar qualquer incómodo em relação a mim, ia causar o da minha tia, mas ia causar mais se ela fosse sozinha. Lá está, como o meu tio disse, ninguém tem que passar por isto sozinho. E se há pequenos gestos que permitem fazer as pessoas sentir-se acompanhadas, pequenos gestos que em nós não interferem com nada e que as pessoas vão interferir em grande medida, eu acho que os devemos praticar. É amor. É amor. E eu ver o brilho nos olhos da minha tia de cada vez que falava com os meus grandes amigos, dizer, ela tratava-me por Dé, é uma expressão que eu só deixo que a minha tia utilize, mas dizia, o meu Dé foi cortar comigo o cabelo quando eu fui. E de repente aquele momento, que era um momento terrível e que as pessoas sofrem, particularmente as senhoras, porque o seu cabelo é sempre muito importante. É um sinal da feminilidade, não é? Exatamente, e da sua imponência e da sua afirmação. De repente esse momento... acaba por ser uma mutilação. Exato, aqui a doença força. Esse momento foi convertido numa experiência boa que
que a minha tia contava aos meus amigos. E não há coisa mais gratificante do que ver esse brilho nos olhos da minha tia de cada vez que falava nesses pequenos momentos. Há uma canção que é importante, que é a canção Chuva, que é importante neste processo. Porquê? Aliás, é um poema do Jorge Fernando. Essa canção... Há gente que marca, há gente que fica na história da gente. Exatamente. Eu conheci a canção através da minha cantora talentosa e muito amiga Maria Bradshaw, num dos seus concertos, e a letra marcou-me. Foi logo no início da doença, porque automaticamente, quando as letras são boas, transportam-nos para o que estamos a viver ou já vivemos. Muitas vezes até para o que viveremos. E eu disse, minha tia tem que conhecer esta música, esta canção. E falei com ela e ela enviei a música pelo Facebook. E quando dei pela minha tia a ouvir a canção, apanhei-a a chorar e a dizer que não desistiria. E não desistiu. Porque a letra é de tal forma humana, de tal forma marcante, que nos transporta para as vivências que tínhamos tido e que estávamos a ter e iríamos ter um com o outro e em família. A minha tia é uma das pessoas que ficou na história que é a minha história, na história que é a história do meu tio, na história de toda a gente hoje em dia. E essa música foi determinante em todo o processo. A sua tia já está na minha história de vida. Nós fomos falar com o autor da letra, com o Jorge Fernando. Jorge Fernando, há gente que fica na história da gente e outras de quem nem o nome lembramos de ouvir. O André Fernandes, portanto, viveu um momento menos bom, o cancro da tia, portanto, esta música foi fundamental para ele. Tal como o André refere no seu livro, que foi uma música que mais o fez sentir, eu gostava de dizer que a música, para se fazer parte dela, tem que se sentir, pelo simples ato de pensar, nunca se fará parte dessa mesma música. E é reconfortante para nós que compomos perceber que a nossa música chega a algum lado, ainda por cima com este efeito terapêutico de dar um certo conforto a quem precisa dele e se revê naquilo que nós escrevemos. Portanto, isso deixa-me feliz em relação à Chuva, que já não é uma música minha, é uma música de toda a gente que gosta dela, apenas chegou através de mim e sinto-me muito contente que ela possa ter esse efeito sobre as pessoas. Então lá vai para o André com os desejos de muita sorte com esse seu livro e também que não volte a repetir esta experiência que é realmente marcante na vida de qualquer pessoa que ele teve com a tia. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva há instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Um abraço, André. Obrigado. Está aqui o disco, assinado pelo Jorge Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Jorge também. Este é um livro que nós aconselhamos vivamente, é o livro editado pelas Chiado Editoras. Eu li o livro de uma penada no fim de semana passado e tenho que lhe agradecer. Tenho que lhe agradecer a dedicatória. Você, numa simples frase, diz a coisa mais bonita que me podia ter dito. Para o Manuel Luís Goxa, o Goxa de todos nós. Nunca ninguém me disse uma coisa tão fantástica. E tão simples. Há pouco falava-me aí de uma amiga sua cantora, portanto, que para si é muito importante. É importante porque aqui também temos a importância dos amigos, que acabam por ser envolvidos em todo este processo, não é? Que estão do seu lado. Foram amigos muito corajosos. Maria Bradshaw. Eu tendo 22 anos e todos eles tendo a mesma faixa etária, andando na mesma faixa etária, acabam por ser miúdos.
e estas primeiras experiências marcam todos, porque é o primeiro contacto com a possibilidade da morte, é uma possibilidade que acabará por nos tocar a todos, mas aquele que é primeiro é o grande teste, porque os amigos terão que provar as suas reações. Eu felizmente fui abençoado com muito bons amigos, a Maria está incluída, o André, a Pipas, o Marcos também, eu refiro no livro. Vocês falavam da morte, você e a sua tia? Sim, sim. Eu esperava que fosse a minha tia a trazer o tema, na medida em que não a queria alarmar com a possibilidade de ser eu a estar a equacionar que ela de hoje para amanhã não ia estar cá. Mas assim que ela trazia o tema, eu abraçava-o. Porque acho que deve ser falado. Nós não devemos ter medo de dizer o que nos vai na alma. Até digo esta frase, para com aqueles cuja alma nos parece fugir do corpo a qualquer instante. Porque nada é garantido. Porque é que eu hei de deixar de dizer à minha tia o que pensava ou o que penso, só porque tenho medo que as coisas possam ser mal interpretadas ou vice-versa? Então nós deixámos de ter esses pudores que antes tínhamos, e a minha tia era uma pessoa cheia de pudores a falar de emoções, particularmente em público, e perdeu-os com esta doença. Tornou-se muito mais espontânea, muito mais receptiva a esses gestos, a essas conversas, a esses temas. Os meus amigos não foram exceção, foram pessoas que falaram dos mesmos temas, ganhando uma maturidade que nós não tínhamos em simultâneo, ganhando experiência para aquelas que hoje enfrentam também, e são pessoas a quem eu estarei eternamente grato, porque não me deixaram sentir só. E isso é tão bonito na experiência humana. Nós estamos a falar de vida. Sim, sim. Nós estamos a falar de vida, não é? Sim. É vida até ao fim ou até depois. Porque a emoção, o medo de perder, a perda, são tudo emoções, são tudo experiências da própria vida. A vida não exclui vida. E eu costumo dizer que não há vida para além da morte, há vida para além da vida. Eu acredito piamente nisso e acho que o segredo para acreditar nisso é amar-se a alguém. Não importa a fé, não importa o nome da crença, importa o amor que se tem por alguém. Aliás, o amor é a maior das fés. Sem dúvida. E eu acho que se existe de facto uma entidade superior, está mais preocupada com essa questão do que com o resto. Porque quando eu amo o meu tio, amo a minha tia, o amor não morre com a morte. O amor continua. Por isso eu acho que o amor é o segredo da vida. É isso que transcende os seus André, limites. eu acho que vamos celebrar a vida e celebrar a tia Guida, porque há gente que fica na história da gente com a sua amiga Maria Bradshaw. Uma surpresa, André, uma surpresa. Obrigado. E parabéns, André, por ser como é. Obrigado. Obrigado, eu. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem o fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente, e outras de quem nem nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhada e o meu rosto gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorri.
cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhava em meu rosto, gelado e cansado. Das ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. Em meu choro de moça perdida, gritava a cidade que o fogo do amor sobre a chuva em instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Obrigada. Pode lá ir se quiser. Obrigado, Maria. Até já.